Amém, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos nessa temporada incrível aqui conversando um pouquinho sobre a experiência de João, vida e obra de Jesus no Evangelho de João. O Verbo é o tema dessa temporada, está sendo incrível. Por sinal, hoje, literalmente hoje, estamos comemorando 100 episódios, 100 podcasts aqui da nossa experiência, compartilhando o conteúdo da Bíblia. E nesses últimos meses e anos estivemos aqui trabalhando e atuando num estúdio muito especial, Estúdio Rocha, aqui na Barra Funda, aqui no bairro de São Paulo. A gente queria agradecer todo o apoio e empenho desse estúdio aqui, que tem possibilitado a gente poder compartilhar esse tema tão importante, cada temporada, cada episódio. E esse é o episódio 100 que estamos aqui marcando. Olha aí! Olha, com bolo e tudo, Zezinha. Essa foi surpresa, hein? Olha aí, vira aí. Podcast No Contexto, que da hora, hein? Olha só. Obrigado, olha o pessoal aqui da produção, Thaisinha, Valeta, ali o... Muito bem. Ali o nosso brother. Pode colocar aí. É de verdade, hein? Pode comer mesmo? Nossa. Pastor, eu tenho uma lembrancinha aqui do estúdio. Olha, tem Queria, em primeiro lugar, agradecer aí pela confiança de vocês aí no nosso estúdio, no Estúdio Rocha. Gente, o Túlio aqui é o anfitrião aqui, é o que coordena aqui, o responsável pelo estúdio. E dizer pra vocês que vocês foram um dos primeiros a estar aqui no nosso estúdio a gravar com a gente e foi uma bênção. Depois de vocês já temos mais de 20 podcasts aqui. Foi abençoado, né? Com certeza, com vocês aqui. Que Deus continue abençoando esse ministério, que realmente tem levado aí a mensagem de Deus para tantas pessoas. E que seja para a honra e glória de Deus. Muito e que bom. continue muitos mais episódios pela frente. Bom, pastor. obrigado. Pode abrir? Que Deus continue abençoando, por favor. Olha que da hora isso aqui, cara. Você que abre. Olha. Pô, Cezinho, olha aí. Ó. olha só. Olha aí. Olha pessoal. só. Que lindo. Que Olha, isso, bom, gente. que da hora. Parabéns, hein? Muito bom. Muito obrigado. Ei, Muito deixa eu bom, muito bom. mostrar pro povo aqui, ó. Aqui a bênção que é aqui Muito o podcast, da hora, aqui no muito bom. contexto. Aqui, 100 episódios. É isso aí, viu? Muito Parabéns. bem, pastor. Eu que Deus agradeço. continue A gente agradece, abençoando muito bom. vocês. E a todos muito, vocês muito participantes também. Obrigado, pastor, pelo Maravilha. apoio sempre, pelas Vamos orações. estar aí participando. Pô, essa desse- placa aí, todo mundo, né, que desse participou episódio. e participa aí ao longo desses anos aqui também, 100 episódios, é muito podcast, viu? Muito, Queria agradecer né? o pessoal aqui da É produção, bênção, a né? Ale, a Thaisinha, o Samu que não tá aqui, né, o outro Ale, e Montúlio, obrigado mais uma vez, Muito tá? bem, fica aqui o nosso agradecimento e Deus continue abençoando vocês. Muito da hora, muito bom. Que maravilha. Senão a gente vai mandar bala no bolo aqui, viu? É isso aí, gente. Podcast, O aniversário é nosso aqui, mas o bolo é de vocês, viu? Que Deus abençoe muito, obrigado aí, muito bom. Estúdio Rocha tem uma parceria incrível aqui. E Quem vai estar representando o pessoal Da hora, aí hein? somos nós aqui, né? Eu já fiquei pensando, lembrando, né, aqueles episódios que tinha lá do cantor, e agora 100 mil cópias vendidas. E tá aí, ó. Muito bom. Vou colocar aqui, tá? Gostei demais. Parabéns, Obrigado, Pastor obrigado a Fabrício, todos. parabéns, E equipe. bênção, hein? Bom, Merece. da E não só Muito porque esse é o episódio 100, mas porque muitos episódios aí têm tocado corações, vidas de jovens. Deus seja louvado por isso. Amém. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Bom, eu vou até inverter aqui. A gente vai orar agradecendo. Depois a gente se apresenta e vai direto para a lição. Pode ser? Tá. Perfeito. Tranquilo? Vamos orar aqui então. Ora, Zezinho, então. Vamos orar. Pelo podcast, pelos episódios gravados, aí pela bênção de poder participar, compartilhar a Bíblia através desse podcast. Amém. Nosso bondoso Deus, nós estamos com o coração aqui agradecido, Senhor, porque este podcast tem sido uma bênção na vida da nossa juventude, Amém. tem sido uma bênção, Senhor Deus, para todos aqueles que têm assistido e onde quer que estejam, Senhor Deus, que eles estão aí conectados, que a Tua bênção os alcance também, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai querido, por abençoar aí o pastor Fabrício com relação a este projeto, que o Senhor continue usando cada dia mais, Senhor Deus. Muito obrigado também, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui no dia de hoje para participar deste episódio, mas acima de tudo, Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem transformado vidas através deste podcast. Amém. Continue, Senhor Deus, abençoando este projeto para que muito em breve, Senhor Deus, nós possamos continuar ouvindo a Tua voz, mas não através do podcast, mas possamos ouvir a Tua voz pessoalmente quando voltares em glória e majestade e nós estivermos contigo nas mansões celestiais. Amém. Abençoe, Senhor Deus, a recapitulação desta lição desta semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, César, mais uma vez, tá? Estamos com eles aqui, olha, representam aqueles que realmente fazem o podcast acontecer, né? Que são nossos jovens. A gente fica muito feliz de ver a bolha sempre sendo furada, e literalmente, né? Porque o podcast se propôs a ter a presença sempre de jovens, geralmente um rapaz, uma moça,
daqueles que realmente estão ali a cada sábado estudando a Bíblia, ou a cada semana e recapitulando no final da semana, né? E o podcast, eu acho que tem algum tipo de alcance, vai um pouco mais longe, porque tem a participação daqueles que são a razão dessa lição existir, que são vocês, né? E eu queria aqui agradecer o pastor César mais uma vez, tá? O nosso brother, nosso parceiro é já há um bom tempo, né? Você está aqui nessa lida, né? Rapaz, e é sempre muito bom, me sinto seguro de estar gravando contigo, tá? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, pastor Fabrício aí, sempre uma bênção estar aí junto com você e poder falar um pouquinho para nossa meninada aí. E obrigado por me chamar de jovem também. Tá? Valeu, embora aqui, ó, trouxe de novo meu óculos. Olha aí! É isso daí. E eu gostaria de apresentar nosso jovem aqui, Virdes, diretamente lá do Rio Grande do Norte, Natal, Potiguar. E não é só isso, meu amigo. Não é só de lá para o podcast, mas é para o mundo inteiro, porque ele estava lá no Egito. Olha como voltou. Faz 3 meses que ele voltou do Egito, meu amigo. Fala árabe. Ele já vai falar um pouquinho para você aqui, ó. Fala árabe fluentemente. Espanhol, inglês e árabe. Foi. E aí, ó, foi lá no Museu do Cairo, comprou lá muita coisa naquele museu lá, papiro, foi lá, foi também lá no... Tem também um mercado do Cairo, o cara tava lá no mercado do Cairo lá e tal. Museu do Cairo? Museu do Cairo, meu amigo, tudo um pouco. O cara atuava lá numa escola. Tudo bom. Não, mas é uma alegria. Aí. Diz também, ó, diz que joga bola. Eu acho que ele gosta de jogar, né? Porque existe uma diferença entre jogar bola e gostar de jogar bola. Videogame também, né? Online aí e tal. Gosta de música também, gosta de tocar instrumentos. Meu amigo, é uma alegria estar junto com você aí. Tantos talentos, que Deus use cada dia mais talentos para a honra e glória de Deus. Em árabe, né? Que isso, não, depois dessa apresentação aí, né? Não, primeiramente eu vou falar do futebol, né? Quem já viu eu jogando, né? Não, na realidade, quem nunca viu eu jogando, sabe que, na realidade... Acredita que joga. Isso, acredita que... Quem viu jogando se decepciona. Até fiquei confuso, que é isso aí mesmo. Mas é um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse negócio aí de visita aí, pessoal, encheram aí, viu? Essas informações aí de onde eu fui, disso, daquilo. Daqui a pouco vão falar até que eu sou profeta, que isso, que estava no Egito, mas é isso tudo não. Mas no Egito, sim, eu estava lá, realmente sou potiguar, nasci no Rio Grande do Norte. E olha, pessoal, que surpresa que, hein? Eu vim pra cá achando que eu ia só falar, teve até bolo pra comer. Olha aí. E eu vou falar que eu quero comer isso aqui, já que vocês pediram, né? Quero comer esse bolo em árabe, é isso que eu vou falar, tá? Vamos lá? Ó, vai lá aí. Vamos lá. Anais bakuldi. Olha aí. Que isso, rapaz? Que isso? Não, agora apresenta a Rebeca em árabe aí, pô. Não, aí já é muito, aí já apresentar... Erna Firrena não, vou falar isso não, mas vamos lá. Traduzir, vamos comer esse bolo no final. Vamos lá, eu vou apresentar aqui uma pessoa que é natural de São Paulo. Olha aí, São Paulo. Famosa. O nome dela é Rebeca Toledo. E aí pra galera que sempre acompanha, pros jovens, tá? Aí que tem mais ou menos aí, quantos anos mais ou menos? Uns 25 a 30, que eu não sei. Ela tá solteira. Olha aí, rapaz. Ó, vai aparecer o Instagram, com certeza. Vocês aí, depois dá uma olhada lá e o resto é vocês. O endereço dela é fácil de ir, viu? Bem ali no Líbano. Ó, aí tá vendo, ó? Arruma uma pessoa e ainda viaja internacionalmente, hein? Ó, ganha. Facinho de ver. Você que gosta de viajar, aí, pessoal, já tá aí. Então, nós temos aqui conosco hoje a Rebeca Toledo. E, enfim, um prazer estar aí com vocês. Tanta coisa pra falar e a ênfase é sempre no estado de Obrigada, Virdes. Gente, tudo bem com vocês? Estou aqui voltando, né, do Líbano e mais uma vez com esses amigos. E gostaria de introduzir uma pessoa. Aquele, o grande pastor Fabrício Leão, pai do Fabricinho, esposo da Aline e pai também, né, conselheiro para todos os jovens da Paulista Leste. Olha só. Prazer nosso, tá? Gente, rapidez aqui, só curiosidade. O que vocês viram de mais diferente assim lá no Egito e no Líbano, em relação ao Brasil, nossa cultura aqui? Começa. Você tá com uma camisa toda hora aí. Eu tô com a camisa, ó, pessoal, essa camisa aqui, no episódio anterior da semana passada, eu tava com a camisa chamada Galabeia. Ó, tem que forçar, Galabeia. Tem que forçar, tem que ter esse negócio aí, senão eles não entendem. Você fala Galabeia, eles não entendem. Você fala Galabeia, entende. Essa daqui é uma camisa feita pelo pessoal que é do Sudão do Sul, os africanos mesmo, que é ali o projeto que eu fui voluntário, e quando eu finalizei ali o meu processo, eles me presentearam, então essa camisa aqui é uma camisa africana.
Lá você atuava como TI da escola? Eu era coordenador de tecnologia da escola e, enfim, ensinava aí as crianças, os professores, as crianças... Eu também lá com o clube de desenvolvedores, né? Era tudo, né? Tudo que precisa a gente tava fazendo lá. Eu fui pra CTI. Na primeira semana eu tava dando aula de educação física. Tudo a ver, né? O cara do TI com educação física. Ainda bem, como você falou, que eu jogo bola, né? Então, aí, ó, serviu de alguma coisa. Uhum. E você tinha perguntado mais alguma coisa? Diferença? Algumas lá, diferenças, o que né? é tão diferente em relação ao Brasil aqui? Ó, gente, é totalmente diferente. É o que eu falei que tava conversando com o pessoal. Tudo, praticamente. Por exemplo, a comida é diferente, a cultura, a forma que as pessoas se expressam. Por exemplo, quando alguém quer falar obrigado pra você, eles vão... Às vezes eles não vão nem falar nada, eles só vão fazer isso aqui, ó. Colocar a mão no peito. E olhar pra você. Já deu. Só isso. Sim. Ou, por exemplo, quando eles querem falar espera, eles vão fazer isso aqui, ó. Olha. Então, existe assim, isso aqui são só alguns detalhes, tá? E outra coisa que é bem marcante, que tem até um pastor aí que foi, não vou falar o nome dele, mas ele foi lá, é quando você vai atravessar a rua, não tem semáforo não, cara. Você só se joga. Se joga, pega E aqui, vai. tem filho, põe aqui, ó, do seu lado e vai embora. O cara ficou 1 hora lá Só com a esperando que o mãozinha. pessoal ia parar e nada. Na realidade, eu olhei pra ele e ele saiu correndo. Ó, depois eu vou falar. Ele saiu correndo, cara. Se tivesse as Olimpíadas dos Pastores na PL, ele ganhava. Ele não corra não, né? Aí não corre, não. Outra coisa. Aí sabe. Isso Ó, aí. no próximo episódio você vai contar um pouquinho da sua perspectiva lá no Sim, livro, tá bom? Da conto sim. diferença. Fechou? Fechou. Bom, tema da semana, gente. Finalmente aqui vamos tocar uma ideia sobre isso aqui agora. Temos aí um tempo para isso agora. Eu queria mais uma vez desafiar você a voltar-se agora para... Olha, já saímos aqui, já começamos aqui a jornada de Jesus em relação ao que ele de fato veio fazer. O tema da semana é A Sombra da Cruz. Achei muito legal esse tema. E o episódio que a gente vai mergulhar agora aqui, que são 3 na realidade, mas esse inicial aqui, ele inicia, né? Jesus faz referência clara ao que ele de fato iria fazer a partir de então, né? Então eu recomendo você ler o capítulo 12 também, todo, tem, né, 3 episódios aqui, envolvendo aqui um jantar especial que Jesus foi, a entrada de Jesus em Jerusalém e a predição direta que ele fez em relação à sua morte, né, e a reação das pessoas em relação àquilo que ele veio fazer, que foi entregar a sua vida, né? Isaías já predizia a rejeição que as pessoas teriam em relação à mensagem dele, à vida dele, a mão que ele estendeu para salvar, né? Que inclusive Isaías diz que não está encolhida, né? Continua estendida até hoje, graças a Deus. Mas a entrega dele, a morte dele, ela foi não só a derrota do diabo, mas também a forma dele julgar o mundo. E quem aceita o que ele fez, está salvo. E quem não aceita também já está condenado. E aí o episódio começa, né? O capítulo começa com esse momento em que um jantar é dado, capítulo 11, alguém é ressuscitado, né? A família faz um jantar para ele ali, em Betânia, inclusive, e no meio desse jantar acontece algo inusitado. No capítulo 12, verso 13, diz que então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu da fragrância do perfume. Aí vai descrever que Judas ficou, né, criticando, né, porque era um perfume muito caro, era um perfume que era o salário de um ano inteiro. Né, até recomendo você ler depois daqui, tá bom? A lição do pequeno grupo da sexta-feira, depois da sexta-feira aqui, da lição de sexta-feira, tá muito legal. 365 vezes Jesus. Achei muito, muito, muito legal. Recomendo que você leia e aproveite no seu pequeno grupo, tá? 365 vezes Jesus. Tem a ver com a história de hoje. E aí diz que aconteceu tudo isso, aí Jesus no verso 7 fala assim, olha, deixem ela em paz. Ela fez isso porque ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês têm sempre os pobres com vocês, no meio de vocês, mas eu nem sempre vocês terão, não vou me ter entre vocês. E Jesus agora diz claramente de que aquela situação, aquele ato dela de ungir os pés dele com aquele perfume caro, era um ato que teria a ver diretamente com a sua morte, né? com o seu sepultamento. Ele estava sendo ungido, né? Para o seu sepultamento, que era um ritual muito comum, né, nos dias de Jesus, tanto que isso acontece no domingo pela manhã, já que ele morre no final da sexta, já vai direto para o sepulcro no sábado, e mulheres vão até o sepulcro para poder ungir o corpo dele com vários, né, perfumes e essências, né, e nardo e assim por diante. Inclusive,
um perfume, o frasco talvez seria de nardo, né? Mas é interessante a essência, né? E o perfume que foi derramado para ser uma espécie de símbolo daquilo que iria acontecer com Jesus. Jesus estava sendo ungido para a sua própria morte. A sombra da cruz é o tema do episódio de hoje, e eu queria ouvir de vocês qual é a impressão de vocês, porque essa sombra já começa a se declinar sobre Jesus, né? A partir do capítulo 12, isso parece ser cada vez mais claro. O que essa história tem a ver com a morte de Jesus? O que é que vocês conseguiram extrair aí da tirinha da semana? Vamos lá, gente. Eita. Normalmente eu gosto de começar, gente. Manda bala. Sabe por que eu gosto de começar? Porque às vezes o amigo pensa a mesma coisa. Aí quando o amigo fala, vai que... Aí o que eu vou ter que inventar ali na hora, né? Então se eu começo, não tem esse problema. Vamos lá. Pra mim, quando eu vejo isso aí, ó, a minha opinião do que eu tô vendo, né? A sombra da cruz, ele é uma posição, é um lugar. Você estar na sombra da cruz. Que é simplesmente você estar abaixo de Jesus Cristo. Então, tudo que tá aqui em cima é o que vai guiar você que tá abaixo. Aqui, por exemplo, eu tinha até colocado esse texto aqui na lição, que eu digo, quando Jesus é o centro de nossas vidas, ele está acima de tudo, até mesmo, por exemplo, de muito dinheiro. Que foi o problema ali que Judas acabou falando, né? Ele estava criticando por causa do dinheiro, que foi jogado ali, que Maria derramou aos pés de Jesus. Aí, automaticamente, quando eu lembro dessa questão de dinheiro, eu também lembro lá daquela viúva. Foi a viúva pobre que doou ali 2 moedinhas, né? E tantas pessoas doando tudo, mas ela deu tudo que ela tinha. Por causa do que sobrava, né? E ela deu tudo que tinha. O mesmo problema que as pessoas enfrentavam no passado, que tudo isso era por causa de poder e dinheiro, nós enfrentamos a mesma coisa hoje. Em maneiras diferentes? Tá, tudo bem. Só que é o mesmo problema. Então, é isso aí. Quando nós estamos à sombra da cruz, é quando quem rege a nossa vida é quem está em cima. E que deve estar em cima. Muitas vezes, muitas pessoas trocam, né? Colocam eu em cima e Jesus embaixo. Sensacional. E aí, gente, e vocês? Primeiras damas, Rebeca, aí com você. Lá vai. Quando eu tava ali nessa figura, eu vi que Maria, nessa situação, ela está da mesma cor, do mesmo tom da cruz. Isso remete que ela está sobre a cruz e que muitas vezes, quando a gente para pensar, a gente estava lá no Oriente Médio, né? Quando estava um calor, estava no Egito e vinha uma nuvem assim, a sombra vinha, dava um refresco, tipo, ai, estou protegida do sol. E assim, nessa situação, a sombra da cruz, ela pode nos proteger de tantas outras coisas, né? Uhum. E é através da cruz que nós temos acesso a Jesus na divindade, né? O Deus, o Cristo. Interessante. César? Amigo, eu vejo o seguinte, essa mulher, ela é uma mulher pecadora, assim como todos nós somos pecadores. Mas ela estava com o coração tão agradecido a Deus, que ela deu o que ela tinha de mais valor para Cristo. O que ela tinha de mais valor, ela disse, vou colocar nas mãos de Cristo, Senhor, aqui, ó. E Jesus parece que está, assim, sabe, aceitando. E através dessa aceitação, é como se a cruz fosse projetada sobre ela, dizendo o seguinte, olha, teus pecados estão perdoados. É como se Jesus estivesse dizendo isso para ela. Teus pecados estão perdoados através da cruz de Cristo. E eu acho que isso aí é uma analogia para nós também. Sabe, por tamanho perdão que Cristo nos dá, por tudo que Ele fez por nós, o que a gente tem hoje para depositar aos pés de Cristo? Um coração. Só isso que Ele quer. Nosso coração, impuro do jeito que é. Que a gente possa hoje colocar também esse coração e receber a sombra da cruz sobre nossa vida, né? Muito legal, muito legal. Minha impressão, achei legal porque é um quadro, né? Um quadro. E esse é um quadro muito, mas muito lindo, né? Todas as vezes que a gente se rende aos pés de Jesus, a gente se rende à cruz dele, né? É como se a gente estivesse, de fato, se escondendo, né? Na cruz de Cristo. E embora não fosse o episódio em si, né, porque era um jantar, não era um ambiente ali mais social e tal, mas eu achei muito interessante, né, o fato dela eu fico tentando imaginar, imagina ela trabalhar o ano todo, o que era um perfume que era o equivalente ao trabalho de um ano inteiro. E Judas menciona isso, né, que era muito caro, esse perfume vai estragar, podia dar para os pobres e tal. E a gente percebe que há ali uma certa exposição. Depois o texto vai revelar mais isso, cada um começa a expor meio e tal. O Judas começa a falar, mas tem mais pessoas a falar também. E até eu ouvi um tempo atrás, né? Um professor que até faleceu na pandemia, professor Dr. Luiz Nunes. Achei fantástica essa aula sobre João 12, né? E ele falando, né, que todo mundo estava ali tentando de alguma forma expor ela, né? Com um discurso moral, né? Como é que pode? Vai estragar o dinheiro, gastar e tal, podendo ajudar quem realmente precisa,
isso é uma extravagância, não sei o quê, né? Responde criticando ainda. Criticando e tal. E ele falou uma frase que eu achei fantástica. Ele falou assim que a falsa moralidade, ela destrói o que pretende construir. A falsa moralidade, ela destrói o que pretende construir. Jesus era o único que tinha moral para dizer assim, rapaz, você é um ladrão, tá aí falando de cuidar dos pobres, você é um ladrão. Né? Até o episódio, né, diz que o tio, né, faz aquele jantar para a família e tal. E interessante porque Jesus, ele tinha total autoridade de passar na cara de todo mundo ali, né, que estava por trás, né, os bastidores. E ele não faz. A mulher, por sua vez, também não está nem aí, cara, porque quem é muito perdoado, né, não está nem aí para a crítica dos outros. Né? Quem é muito perdoado sempre vai oferecer o melhor para Cristo. Né? É verdade. O melhor do tempo, o melhor da família, o melhor dos talentos, o melhor da energia da vida, o melhor dos recursos, o melhor tudo. Nunca vai ser extravagante, né? Porque na realidade a cruz é a forma extravagante de Deus falar assim, eu amo vocês. E eu fico imaginando toda vez que a gente, de alguma forma, na nossa capacidade, né? De acordo, pode ser 2 moedas, pode ser um perfume caríssimo, né? Pode ser a nossa juventude, né? Quando você corresponde ao amor de Deus, né? Eu fico imaginando, né? A alegria que Deus sente, né? Em saber que a gente reconhece de alguma forma o que Ele fez por nós, né? Então, Maria já estava ali, né? Prefiguradamente, antes da cruz acontecer de fato, ela já estava aos pés da cruz, né? Sobre a sombra da cruz, sobre aquilo que Jesus de fato veio fazer. E o que ele fez, obteve a resposta dela. Achei fantástico isso, né? Que é o que Deus espera de cada um de nós, né? Para que a gente também entenda, né? Que ele não veio expor a gente, né? Não veio ficar fazendo cálculos, né? Ele veio se entregar, né? De forma exagerada. Tem uma parte, inclusive, que diz, né? Onde quer que este evangelho seja pregado, Ele vão lembrar, isso, né? vai lembrar o nome dela. Ela vai ser lembrada. O que ele fez, né? O que ela fez para fez. poder demonstrar a gratidão que ela tinha pelo que Jesus iria fazer por ela. Antes dele fazer, achei fantástico isso, né? Antes dele fazer. Bom, pastor César, aqui a lição começa dizendo que o que estava acontecendo ali, aquele episódio em si, era uma preparação para o ápice, né, do plano da salvação. Contextualize a gente melhor sobre isso. É isso mesmo. As lições de 1 a 4, elas falam um pouquinho sobre o início do ministério de Jesus. É o começo do ministério, quando está começando. E já a partir, então, agora do capítulo da lição 5 a 7, é interessante que ela fala agora sobre os conflitos que a revelação da identidade de Cristo, né, a revelação, né, vamos dizer assim, da glória de Cristo, do poder de Cristo, aquela revelação, ela causou nas pessoas. Exatamente. Então começou um conflito, começou a gerar um conflito. Quanto mais se revelava, mais causava atrito, né? Exatamente. E o que chama a atenção é o seguinte, os últimos 10 capítulos, os últimos 10, 11 capítulos ali do livro de João, eles vão tratar especificamente de algo falando sobre a crucifixão, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então isso mostra que praticamente a metade do livro ela vai tratar sobre esse tema. A importância que tem esse tema para nós hoje, que é a crucifixão de Jesus, a morte de Jesus, o significado que isso aí tem, e logicamente, principalmente, né, a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, ele está vivo hoje, né? Ele está vivo intercedendo por nós. Então aqui mostra qual que é a importância. Então a partir dessa lição agora, e é por isso que Jesus já começa a se preparar o coração dos discípulos para aquilo que realmente iria acontecer. E já começou naquele episódio que a gente começou a ver ali naquela tirinha, na tirinha ali. Ou seja, quando aquela mulher vai lá, né, que é Maria, a gente já sabe aqui, ela vai lá, ela quebra aquele perfume aos pés de Jesus e diz, não, isso aí vai servir para o meu sepultamento. Pode deixar, ela fez uma boa ação. Ninguém vai criticar ela, não. Ela fez uma boa ação sobre isso. Então agora os versos começam a falar sobre isso, né? Então veja, tem alguns contextos, veja. Capítulo 11, ele falou especificamente ali sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Só que agora Jesus, parece que esses capítulos estão prefigurando agora o que ia acontecer com o próprio Jesus. Porque agora Jesus começa a falar, agora vamos falar sobre a minha morte e sobre a minha ressurreição. E aí Jesus começa já a preparar o coração dos discípulos. Então a lição, ela fala um pouquinho sobre isso. Na verdade a lição ela está trabalhando sobre o capítulo 12. E o capítulo 12 do Evangelho de João, ele tem 4 sessões. Ele começa falando aqui sobre aquela mulher lavando, né, os pés de Jesus, né, com aquele perfume. Ali fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali aparecem os gregos também agora, e Jesus tem uma interação ali com os gregos que procuram Jesus, e aí depois, o final do capítulo, ele dá
algo que assim chama muita atenção, dizendo, olha, aconteceu tudo isso e as pessoas não creram em Jesus, não aceitaram Jesus. Então, a lição dessa semana ela vai especificamente falar sobre isso. Esse seria o contexto, o pano de fundo, especificando, logicamente, o preparo para o fim, ou seja, o fim do ministério de Jesus terrestre, né? Terrestre. Muito bom. Talvez até uma dica pra gente aqui, né? E uma sugestão, talvez da experiência do próprio João, que dedica metade do seu livro para falar sobre os momentos finais da vida de Jesus. Talvez também seria um convite para nós aqui, né? A gente dedicar mais tempo, né, da nossa vida, do nosso contato com Deus, e refletir sobre o que de fato Jesus vai fazer, sobre o sacrifício dele, né? E é interessante, né? Porque quando a gente faz isso e nosso coração se enche de gratidão, como foi o de Maria, né? Transborda de gratidão, não tem como você não perceber, né? Quando um coração está cheio de gratidão, né? É como um perfume muito cheiroso derramado em algum lugar, não tem como não ser percebido, né? Exala, então, né? é interessante, né? Como João, ele incentiva a gente, né? O próprio Evangelho de João, mais da metade do seu livro é para falar sobre o sacrifício de Jesus, né? Sobre o que ele veio fazer por nós. E Ellen White fala também, nessa escritora cristã chamada Ellen White, diz que nós deveríamos dedicar muito tempo, né? Ou a maior parte do nosso tempo, diariamente pensando, refletindo mais, né? No sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, no fim, né, do ministério de Jesus aqui, que, segundo João, contabiliza, é o único evangelho que contabiliza, né, 3 passos que Jesus participou, né? Contabilizando os 3 anos e meio que ele esteve aqui pregando o amor de Deus. Rebeca, por falar em amor, esse ato aqui ele é chamado de um ato meio que extravagante, né? Porque imagina você pegar um perfume desse, caro, e derramar sobre os pés de Jesus, né? Sim. O que esse ato dela representava para Jesus e para nós também hoje? Sim, amor extravagante, segunda-feira. É legal a gente olhar para essa situação e pensar que ela era uma mulher, no contexto da sociedade local que estava com os cabelos descobertos, prostrada aos pés. Para nós hoje não tem muito sentido, mas vocês estavam lá sabem disso, né? Secando ali, né, os pés, né, daqueles que ela tinha ungido, né? E olhando para esse episódio, a gente consegue ver 3 pontos, né? O primeiro tudo, o significado daquela atitude dela remetia ao que Jesus iria fazer mais à frente para os discípulos, que seria ali, né, a grande ceia, o lavar os pés dos discípulos, né? A lição fala, a ação dela em lavar os pés de Jesus prefigurava o momento em que ele lavaria os pés dos discípulos. O segundo ponto é o que remetia ao sacrifício de Jesus. Jesus, ao olhar aquela situação, ele já viu para o futuro o que ele estaria fazendo ali no Calvário. Imagina assim, valeu a pena, hein? Alguém acreditou. Sim, no frasco quebrado, Jesus viu o seu próprio corpo ser quebrado. Num gento sendo despejado, ele viu seu sangue derramado pelo mundo. Que poderoso isso, né? Fantástico. Então ali Jesus olhava para a atitude dela, ousada, né? E via todos esses episódios ali que aconteceriam no futuro e quanto significativo seria também. E com a atitude dela, dessa demonstração de amor, na lição faz um comparativo também em relação à sua irmã Marta, que transmitia esse mesmo amor através de amor e cuidado, né, através das ações. E ela demonstrou, né, expressou o seu arrependimento e a sua devoção. E trazendo para os nossos dias, as nossas linguagens de amor, ao querer demonstrar para Jesus, não importa qual que é a sua linguagem de amor, desde que você seja inteiro nas suas ações, de demonstrar o quanto você ama Cristo, né? Então, olhando para essa situação, pano de fundo que eu enxergo são esses pontos. Sensacional, né? Eu acho interessante também o preço do perfume, né? E tinha mais uma analogia que, assim, o preço do perfume era muito caro comparado ao preço da vida de Cristo, né? Jesus deu a vida por nós, então ele faz uma comparação também ao preço, e aí ele mostra o seguinte, que isso aí, ela demonstrou, né, um amor extravagante por Cristo, mas Jesus também demonstra um amor extravagante por nós, a ponto de dar a vida para nos salvar. Sim. Sensacional. Eu fiquei pensando nessa, qual foi o propósito do presente extravagante de Maria? Tem uma perguntinha no final aqui, até recomendo que você faça o mesmo na sua classe também, e eu tentei colocar as minhas, assim, respostas. Primeiro, o que havia acontecido no capítulo 11, né? Imagina a gratidão que eles tinham, né? A gratidão que ela tinha de Jesus ter ressuscitado o irmão dela. Imagina, quando você é grato, né? Tem uma gratidão muito que você quer demonstrar, né, de alguma forma. Então imagina a motivação que aquela mulher tinha de levar aquele perfume, a gratidão pelo que Jesus tinha feito na família dela. Imagina a ansiedade dela. Milagre, né? Nossa, hoje eu vou demonstrar o meu amor. Sensacional, né? E esperou para isso, trabalhou para isso, já pensou?
agradecer pelo perdão, né, que ela havia recebido. E alguns estudiosos até chegam a mencionar que ela possivelmente seria a mesma mulher de alguns outros episódios da Bíblia e tinha uma vida também que precisava de transformação, de perdão. E só quem foi perdoado sabe o valor da gratidão. Verdade. Com certeza. Só quem foi perdoado de verdade sabe que qualquer coisa que ele fizer para agradecer vai ser pouco. Por isso eu fico imaginando que ela não fez cálculo. Mas vou colocar aqui, mas é muito caro. Não, cara. Quem foi perdoado, a gratidão ela sempre vai ser pequena comparada àquilo que ela recebeu de Deus. Não só por aquilo que Cristo fez no passado, mas por aquilo que ele continua fazendo hoje em dia. A gente viu e ficou muito famoso essa comparação por aí. Poxa, se eu te dar 3 milhões de reais, você vai ficar feliz? A gente viu muito essa comparação. E se amanhã você não acordar vivo? Você vai acordar... Se você aceita mesmo assim? Ninguém aceita. Mas eu vou diminuir isso. Não vou comparar a morte em si. Mas, por exemplo, você aceita 100 mil reais, que poderia ser o valor equiparado desse perfume, não sei, o cálculo em si. Você aceita 100 mil reais, porém você ter um braço a menos, não ter esse braço. Quem é que aceitaria uma coisa dessa? É você que controla, por exemplo, o seu próprio braço? É você que controla ter ou não? Não é você. É o próprio Cristo, é o próprio Deus que mantém e te deu isso. A tua saúde, você quer 100 mil e não ter saúde, sabe? Então, se Cristo fez o que fez e ele continua fazendo em tantos detalhes, não tem valor algum, não tem perfume mais caro do mundo que se compare a isso. E uma coisa que eu acho muito legal é que tudo isso ele fez primeiro. Antes mesmo da gente fazer qualquer coisa, porque a gente não é capaz de fazer nada. A gente só corresponde, né? Exatamente. Então, quando a minha mãe ou algum familiar, algum amigo meu faz uma coisa, poxa, cara, ele me ajuda ali. Nossa, cara, você fala, tô te devendo uma, cara. Olha o que você fez por mim. Isso, por isso que o Thiago fala, né? Tudo que é bom provém do Senhor. Isso com certeza é uma coisa do Senhor, esse sentimento de gratidão, né? Então não importa o preço, não importa o valor. Cristo já fez tudo por nós e, enfim, não há preço que pague o que ele fez e as simples coisas que ele faz em nossas vidas, né? Isso é um pouco também. Então eu acho que Jesus, em cada ato que acontecia, né? No caso desse aqui também, desde também a sequência do capítulo, a sua entrada em Jerusalém, né? De forma diferente do que eles imaginavam, né? Uhum. Não num cavalo branco imponente, né? Para conquistar, para dominar tudo, mas um jumentinho. Era tudo, a lógica do reino era tudo diferente, né? A demonstração da humildade de Jesus, a forma como ele veio se entregar por nós, né? O contraste entre o amor extravagante daquela mulher e os planos sinistros que haviam, né? Dentro no meio dos líderes ali, e aquela coisa toda, todo mundo planejando como iria matar Jesus, mas não podia fazer para todo mundo ver, se fizesse o pessoal ia se revoltar, tinha que ser secreta, e bolaram todo aquele esquema todo dos julgamentos, né? Como foi a troca dele por Barrabás, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo Deus, de forma constante, em cada ação, em cada ato, em cada bofetada permitida, em cada atitude, em cada postura, em cada situação, ele demonstrava como ele veio nos amar, né? E a resposta que ele espera de cada um de nós, né? A reação que ele espera de cada um de nós. Você vê como que é a reação do povo, né, em si. Aqui, o povo, uma semana antes, praticamente, eles estavam lá gritando, né, Hosana, aquele que vem em nome e tal, né, Hosana. Porque eles estavam esperando, na verdade, um rei libertador, como você tinha falado. Mas, menos de uma semana depois, o mesmo povo estava lá gritando, crucifica, o crucifica. Em outras palavras, já que você não vai fazer a nossa vontade, já que você não vai nos libertar do jeito, da forma que a gente quer, então você não pode fazer parte da nossa vida. Não serve para ser nosso Messias. Não serve para ser o nosso Messias. Né? Que triste esse contraste. Então é isso aí. Temos que parar e pensar, né? Que tipo de presentes nós temos dado para Deus, né? Que tipo de reações temos dado diante do que Ele fez por nós, né? Que tipo de resposta de gratidão temos dado, né? A de Maria foi extravagante, né? E ela é um bom modelo para a gente também perceber. Inclusive se cumpre hoje aqui, mais uma vez, que Jesus disse que iria acontecer. Tudo que ela fez, o ato dela, jamais seria esquecido e todo mundo ia lembrar. Né, e nós estamos lembrando. Estamos aqui lembrando mais uma vez. Né? Bom, eu queria correr com vocês aqui. Vídeos, aqui a parte do comente fala sobre ensinando as multidões. E Jesus ensinou muito, né, as multidões. E como foi a reação do povo em relação àquilo que ele ensinou? Que tipo de lição a gente poderia tirar também para nós hoje, como missionários? Bom, nós temos diferentes reações, né? Como foi falado anteriormente, as pessoas que aceitam e a negação, né? Esses dois lados, né? E, pessoal, de verdade, ensinar pessoas, assim, ainda falando de multidões, não é algo fácil. Por exemplo, quem trabalha aí na educação, é fácil você ensinar uma sala cheia de pessoas
Isso não é fácil. E existem algumas pessoas específicas que é mais complicado ainda, porque a lição aqui até fala, por exemplo, eu, no meu caso, lá no processo de voluntariado, eu tinha ali os alunos que eram mais velhos, acabava se tornando algo mais fácil. Mas quando chegava a criançada ali, da primeira série, nossa, era muito complicado, o pessoal queria correr e tudo mais. Então aqui está mencionando, ó, por exemplo, que tinha um certo povo que no caso eram os gregos, né? E que esses gregos provavelmente eram que se chamavam de tementes a Deus, mas diz que eram pessoas atraídas pelo monoteísmo judaico, mas que não se convertiam facilmente à religião. Então tá vendo? A mesma mensagem que às vezes é pregada para uma pessoa específica, que aceita, para outra não é a mesma coisa. Porque tudo envolve. Existem pessoas que têm essa dificuldade de a gente poder levar a mensagem a elas, né? E naquele contexto, aqui a lição está falando também que existia uma promessa. Qual que era essa promessa que estava acontecendo naquele momento ali? Era do Cristo vir, né? E ali eles tinham essa promessa no coração deles, do Salvador, né, da vinda do Salvador do mundo, e ela, naquele momento ela estava sendo se cumprida. E aí eu dei uma lida aqui e comparei aquele momento daquelas pessoas, sabe? Eles esperavam uma promessa, mas de um Salvador específico. E hoje em dia, a gente também tem uma promessa, sabe? Uhum. Da vinda do quê? Do mesmo Salvador. Uhum. Naquele mesmo contexto que eles esperavam uma pessoa específica, nós esperamos a mesma. Só que a diferença que eu coloquei aqui, quem iniciou o trabalho da pregação e do ensino às multidões foi quem? Foi o Cristo Jesus. Como sempre, ele é o primeiro a dar o exemplo. Uhum. E quem que tem essa responsabilidade de fazer o mesmo trabalho? Somos nós, hoje em dia. Às vezes não é necessário, por exemplo, morrer, igual Cristo fez, mas sim necessário que morra, né? Então, enfim, só para a gente ter o tamanho da dimensão do que a gente leva, da nossa responsabilidade diária, né? De levar uma promessa que move assim, multidões e nações do passado, do presente, do futuro. Com essa responsabilidade é grande que nós temos. E aqui na lição diz até, por exemplo, que conforme Jesus revelou o amor de Deus por meio do seu sacrifício, Satanás e sua crueldade egoísta foram totalmente desmascarados. Então é o momento que a gente assume aqui, ó, a responsabilidade pessoal. Assim como Cristo fez, eu vou fazer também. Então, amigo, olha para Cristo e não se preocupa com o demais. Senhor, igual aqui, por exemplo, hoje eu vim aqui e falo, Senhor, a obra é sua. E eu quero te ajudar, eu quero te servir, eu sou um instrumento. Então, por favor, Pai, eu sei que por mim eu travo, por mim eu gaguejo, eu sei que por mim eu não consigo, pastor. Mas eu falo, é pro Senhor. Então, por favor, me ajuda. E não olha mais para nada. Vai embora e faz o seu trabalho. É isso que Cristo quer da gente, atitude. Vou falar em atitude, né? Acho que André e Felipe têm essa característica, né? De conectar pessoas a Jesus, né? Diz que André era especialista em levar pessoas. Ele fez isso, né? O Felipe achou os gregos lá, a gente queria ver quem era Jesus aí e tal. Aí então deixa eu levar para alguém que manja de conectar pessoas. Aí foi até André, né? Que também já tinha levado o irmão dele, que era Pedro e tal. E eu achei fantástico isso aqui, né? Essa disposição, né? Que Jesus ele é um modelo de altruísmo, né? De entrega, né? De conexão com o Pai. E Jesus fez uma promessa para nós, apesar das limitações. Imagina, na cultura grega na época, com tantas superstições, com panteão, com tanta coisa, né? Com tantas crendices, o sincretismo que já havia na época, né? Então, humanamente falando, essa pregação aqui, quem que ia aceitar um negócio desse? Deus morre, cruz, não tem nada a ver. Mas Jesus falou assim, ó, não, quando eu for levantado, quando eu for erguido, quando o meu sacrifício for exposto para todo mundo ver, eu vou atrair muitos a mim. E essa é a maior evidência. Vocês, como voluntários, têm experimentado isso também, pastor César também, em várias situações também, e eu também tenho observado, né? Como Deus é poderoso, né? Como a mensagem da cruz é poderosa, como uma demonstração do amor de Deus consegue vencer barreiras, credos, cultura. Não importa a mentalidade que a pessoa tenha, né? A linguagem do amor, alguém vai entender. Sim. E a prova disso é que Jesus falou aqui, já antecipadamente, né? Antes da cruz acontecer, já haviam pessoas de outras culturas, fora daqueles que deveriam abraçar a cruz, que no caso eram judeus, abraçar a mensagem de Jesus, estavam rejeitando. E ele evidenciou aqui, olha, fora do meu povo, que era para quem eu queria que realmente aceitasse, milhares de pessoas também irão aceitar, irão conhecer essa mensagem, e irão ser consternadas, constrangidas com ela, e vão entender. Isso que é a parte mais importante. Então, falando aqui de missão, né, falando aqui de voluntariado, de serviço, não tenha dúvida que o trabalho que você faz para Deus, de forma prática, né, de conduzir pessoas a Cristo, de apresentar para elas o amor de Deus, de compartilhar com elas aquilo que vocês aprenderam de Jesus, alguém vai escutar.
E eu tinha um professor que falava muito isso, né? Toda vez que tiver um louco para pregar, haverá um doido para escutar. E vai ser sempre assim, porque a mensagem da cruz é loucura para quem se perde, para quem não entende, para quem não aceita, né? E até no dia de Jesus, com o próprio Jesus pregando, que era o missionário por excelência, tem gente que não aceitou, fazendo o que ele fez, tem gente que não aceitou. Quem sou eu, né? Quem é a gente para achar que não, por que a pessoa não aceitou e tal. A sua parte não é mudar ninguém. Com certeza. Nossa parte é erguer bem alto, né? A cruz de Cristo, né? Para que a sombra dela abarque o máximo de pessoas possíveis. Interessante que quando os gregos foram lá procurar Jesus, Jesus ele fala assim, ó, chegou o momento, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo, está chegando aqui o meu momento. E aí Jesus agora conta uma ilustração. Ele disse, ó, a semente precisa morrer. Você vê, ele estava preparando já o coração dos discípulos. Ó, a semente precisa morrer. Porque quando a semente morrer, ela vai dar uma abundante colheita. Então a semente tem que morrer. Ele estava dizendo, ó, está chegando a minha hora. Mas se ela e diz não que morrer, nesse momento, exatamente, não tem como, né? E aí ele chega e diz o seguinte ainda, ele disse, olha, naquele momento ali, Jesus ele ficou profundamente angustiado. Estava angustiado, porque ele estava vendo que estava chegando a hora, chegando o momento da morte. Mas é interessante que ele diz assim, ó, lá em João capítulo 12, verso 27, diz assim, ó, mas foi precisamente para este momento, para este propósito que eu vim. Então, ali demonstra todo um amor altruísta de Jesus, né, comparado, quem sabe, a um amor egoísta, né, dos próprios discípulos que queriam que Jesus continuasse com eles, que Jesus fosse libertador, das próprias pessoas cantando hosanas, né, enfim. Então, Jesus diz, não, eu vou precisar morrer, mas quando eu morrer, pode ter certeza, vai vir uma abundante colheita. E é o que a gente vê no dia de hoje. Deus seja louvado pela morte de Cristo Jesus e pela ressurreição e intercessão por nós. Né? Amém. Top demais. Tema da semana aqui, a palavra-chave é salvação. Queria começar até para o pastor César aqui, qual que é o texto que você escolheu. A palavra-chave da semana é salvação. Conta o texto, conta a palavra. Tá, o meu texto escolhido aqui é Isaías capítulo 6. Vamos lá pegar o óculos aqui de novo. Aquele óculos aqui. Deixa eu pegar aqui, pronto. Já coloquei aqui agora. Ô, César. Isaías capítulo. Você ficou bem de óculos, hein? Você acha mesmo? Nossa. Rapaz, imagina só quando eu comprar o meu de 60, né? de R$65, porque de 65 lá, né? E, ó, Isaías capítulo 6, versículo 10, eu vou ler aqui na revista atualizada, é a versão. Diz assim, ó, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Aqui a palavra, né, da rede semântica aqui é salvação. E a palavra que eu gostaria de usar nesse texto é conversão. Não tem jeito, meus amigos. A salvação, ela, na verdade, ela é precedida, né, ou seja, o que precede a salvação é a nossa conversão. É nós estarmos com o coração convertido a Deus. Só que para estar com o coração convertido a Deus, eu não posso endurecer o coração. Eu não posso fechar os ouvidos. Eu tenho que abrir os ouvidos, tenho que ouvir, tenho que aceitar, tenho que entender, tenho que crer e tenho que me entregar completamente a Cristo. Então, palavra conversão. Muito bom. Conversão. Que é um milagre, né? É um milagre. Que é um milagre da Bíblia, é isso aí. Rebeca. Ok. Eu escolhi o texto de João, capítulo 1, versículo 11, que diz assim... Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A palavra que eu faço como conexão aqui seria a renúncia. Renúncia de Cristo por vir, deixar tudo lá em cima e vir para os seus e os seus não terem o recebido. Ele fez uma entrega e ainda assim não foi aceita, né? E isso mostra também que muitas vezes, da nossa parte, renunciar aquilo que a gente acha que está certo, que é correto, quando a gente olha para Cristo e fala, peraí, que não é bem por aí. Então, eu preciso me entregar, preciso fazer uma renúncia do meu eu também, para aceitar o sacrifício daquele que renunciou a algo muito maior do que nós temos hoje. Muito bom. Vides. Vamos lá, nós temos aqui, eu peguei o básico, tá? Ali o João 3,16, famoso esse verso aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí eu vou na palavra amou, né, do verbo amar. Porque Deus nos amou que nós temos essa oportunidade de hoje ser salvos, não por nós, mas por aquilo que Ele fez, né? E aí a palavra amor, ela representa Cristo, porque Deus é amor. Então foi isso aí que eu escolhi entre essa conexão de salvação e amor, que é a palavra. Salvação, ela só é possível através do amor de Deus, né? Com certeza. Você mencionou um ponto importante. Tem um grande pregador, Charles Spurgeon, ele dizia que se toda a Bíblia se perdesse, só ficasse João 3,16, o mundo já seria indesculpável, né? De
de dizer que não sei do amor de Deus. E já seria suficiente para que o mundo, em um único versículo, soubesse, né, o que Deus é capaz de fazer para nos salvar. Então a salvação, ela é sim um ato de amor extremo, né? Demonstração de um Deus que nos ama, né? Ele nos amou tanto que foi capaz de dar seu próprio filho, né? Renunciando, né? A intimidade tinha com seu filho sendo rompida, desconectada para poder nos salvar, né? É verdade. Matando o seu filho para poder nos dar direito à vida, a fim de que a gente pudesse ter a nossa vida convergida, não para distante, mas agora para perto de Deus, para ir ao encontro daquele que pode nos salvar. Então a salvação é sim uma forma de você ter escolha agora entre a vida e a morte, né? É uma resposta de gratidão. Foi oferecida para todos, você acabou de falar aqui, para que todo aquele que lhe crê. É o fruto do esforço de Jesus, né? E sempre teremos duas reações: ou iremos aceitar, ou iremos rejeitar aquilo que Deus fez por nós, né? E espero que a gente aceite, faça parte daquele grupo que aceita. Caminhando para o final, no tempo já acabou, já, inclusive. Eu queria pedir aqui ao pastor César, caminhando para o final, a parte do compartilhe, terminando o ministério público, né? Porque aqui Jesus, ele começa, explode ali aquele momento especial na entrada de Jerusalém. É mais um momento em que as multidões contemplam ele, né? Só que após aí ele começa a ter contatos bem específicos, né? Situações bem específicas. Mas a gente percebe claramente que Jesus, estrategicamente também, ele teve momentos em que ele pregou para as multidões, né? Sim. Pastor César. Sem dúvida. Tem um texto bíblico, eu gostaria de ler esse texto aqui também, está lá em João capítulo 12, o Evangelho de João capítulo 12, verso 43, e aqui para mim ilustra bem claramente o porquê que eles acabaram rejeitando Jesus, né? Evangelho de João capítulo 12, versículo 43, assim, ó: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eles amavam mais a glória dos homens, o respeito que eles tinham dos homens, a aprovação, a aprovação dos homens, a glória dos homens, do que a glória de Deus. Então, o primeiro ponto eu destaco aqui, né, com relação a isso. Por que eles rejeitaram, né? Terminando o ministério público, por que muitas pessoas questionaram, por que Israel rejeitou o Messias? Primeiro, porque eles amaram mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Desculpa. Dos homens mais do que Deus. Ao contrário. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Segundo ponto que eu destaco aqui é o seguinte, diz assim, ó, a lição ainda diz isso, ó: aceitar a Cristo envolve um custo que muitos não estavam e não estão dispostos a pagar. Há um custo para ser um seguidor de Cristo Jesus. Há um custo. E esse custo ele precisa ser pago por nós. Um dos custos qual é? É a aceitação. Eu preciso aceitar Jesus. Só que para aceitar Jesus, eu preciso renunciar ao eu. E uma senhora sábia, escritora norte-americana, no livro Caminho a Cristo, um livro gostoso de ler, ela diz o seguinte, ó: a maior batalha a ser travada é a batalha contra o próprio eu. É eu colocar o meu eu à disposição de Cristo, sabe? Por quê? Porque eu tenho que renunciar, às vezes, à minha própria vontade, o meu próprio desejo, para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Então, 2 pontos eu destaco aqui. Por que Israel rejeitou? Primeiro lugar, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Segundo, eles não quiseram pagar o preço que envolve o discipulado cristão. E aí eu faço já uma aplicação para a nossa vida pessoal. Será que a gente às vezes ama mais a glória de Deus do que a glória de Deus ou do mundo? Ou a gente ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Essa é uma pergunta pessoal, né? A gente é mais altruísta ou é mais egoísta, né? E o segundo é, será que a gente está disposto a pagar o preço? Nossos jovens aí que estão nos assistindo aí, será que estão dispostos a pagar o preço? Às vezes tem jovens que não tomam a decisão ao lado de Cristo porque eles estão ali com o coração duro ainda. Porque tem que ter renúncia, porque tem que entregar. Fica com a vida dividida. Exatamente, né? Fica com a vida dividida. Então, vamos pagar o preço, vamos aceitar Jesus e tenha certeza do seguinte, o maior preço, na verdade, já foi pago. Foi pago por Cristo lá na cruz do Calvário. Ele foi o que pagou e pagou com a própria vida. Uhum. Então a gente só precisa aceitar no dia de hoje, né? Verdade. Muito bom. No finalzinho fala bem assim: a nossa resposta a esse presente é a única limitação que Cristo pode ter. Uhum. Não tem limitação, veja. Ele só está limitado até você dizer, não quero, não aceito. Aí ele não pode fazer mais nada. Essa é a única limitação que Cristo tem. E ao mesmo tempo é tudo que a gente pode fazer, né? Sim. Aceitar. Só aceitar. É um passo, né? Muito bom. Então, quais você acha que são as barreiras mais significativas para que um número maior de pessoas aceitem a maravilhosa dádiva da salvação? Pergunta muito boa, viu? E eu acho que é muito importante que a gente saiba, sim, existem barreiras, né?
mas a principal barreira, né, que precisava ser transposta, né, e paga, Jesus já fez realmente. E ele é a evidência, né, a prova de que se ele for capaz de fazer isso, a gente também pode corresponder, né? E ele sabe que a cruz dele, né, a cruz que foi erguida, é a ponte que vai conectar muita gente a Deus, né, ao plano da salvação. E essas foram as últimas palavras de Jesus, né, que a lição termina falando sobre isso, né, o convite que ele ofereceu a salvação ao mundo inteiro. E cabe a um de nós responder ou corresponder ou não, né, positivo ou negativamente a essa oferta dada por Deus, para que a gente saiba. Sim, tem barreiras, mas elas não podem ser, elas não são intransponíveis, né? A gente pode aceitar. Como estamos aqui também, como parte daqueles que aceitaram também, que outros também aceitem, que a gente não tenha vergonha nem medo de anunciar a cruz de Cristo, porque é o único recurso, né, que Deus tem para poder consternar o nosso coração. Sabe que você falando em barreiras aqui, eu pensei, né? A gente está aqui com a Rebeca e o Virdes, e eles viveram um pouco isso lá onde existe uma barreira cultural que acaba muitas vezes não deixando. Não sei, ele pode falar, lógico, muito melhor do que eu, porque eles viveram isso. Sim. Mas eles estavam vivendo a questão de uma barreira cultural, às vezes, para que as pessoas aceitem Cristo. Não é assim. Isso é verdade. E é bem o que a lição está falando, né? A forma que Jesus era altruísta com as pessoas, a entrega que ele tinha é o simples, demonstração de amor. Lá você percebe que quando você vai compartilhar esses valores, né, de esperança e amor para as pessoas, você não chega com imposições. Você se aproxima do César, mostrando amizade, compaixão, estou aqui por você. E é assim que você ganha a amizade das pessoas. É o que Cristo fazia com as pessoas. É isso. E João fala, tem uma passagem que diz que a partir do que as pessoas viram, a partir disso elas creram. Não simplesmente por aquilo que você impôs. Ou falou. Ou falou. Mas por aquilo que as pessoas viram. Muitas pessoas vieram nesse mesmo contexto aqui, pelo que elas viram que Jesus fez, elas creram. E hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas acham que eu tenho que subir no público, na praça, falar para multidões, e aí eu vou ter pessoas que vão vir a Cristo. Meu amigo, todo mundo está te observando. Isso que é a No principal. seu trabalho, na escola, na universidade, aonde quer que for. E a partir do que as pessoas veem você, elas podem crer em Jesus Cristo, e você às vezes nem faz ideia. Pode ser uma barreira, se eu só falo e não vivo, né? Ou pode se tornar uma exatamente. ponte, né? Sim. Exatamente. É isso aí. Mas você viu, o amor, ele quebra a barreira. O amor pelas pessoas. Né? O certeza. interesse pelas pessoas. Demonstrado. O né? Virdes mesmo joga videogame e ele consegue pregar o evangelho. Que isso, Pregar o evangelho para as pessoas. Olha Ele isso. joga online, você tá vendo? Olha. Quebra barreiras. Quebra barreiras. É isso aí. Contextualizando, é isso, Vitor? Vitor. Eita, Gente, vamos terminar aqui, ó. O finalzinho já passou, agora já foi o tempo, hein? Considerações em poucas palavras, começando aí pela Rebeca. O que é que você mais gostou dessa lição? A lição termina falando de um consenso final, que ele derramou, né? Derramou o seu amor por nós, né? Derramando amor. Foi assim que Jesus fez, de forma extravagante, né? Demonstrando o seu amor por nós. E o que esse amor tem feito na tua vida, Rebeca? Que considerações finais você queria compartilhar com os jovens que estão ouvindo, assistindo esse podcast? E o que você tirou dessa lição para você, pessoalmente? Sim, a gente percebe que o amor, ele não é invejoso, ele não é egoísta, né? O amor dele como eu posso dizer, ele é paciente e ele não faz distinção de nada, nem de credo, raça, de nada. E a gente aprende nessa lição que Jesus, ele estava simplesmente amando as pessoas, querendo dar amor, e ainda assim ele foi rejeitado. E na reação daquelas pessoas que o queriam matar, a gente via demonstrações de ódio, de inveja e de ciúmes. E ali a gente conseguia fazer uma distinção muito simples do que estava guiando aquelas pessoas. O fruto do Espírito, ele não é o ódio, ele não é a inveja, não é nada disso. E a gente consegue aplicar na nossa vida, né? Como que tá o seu amor quando você fala, eu amo a Cristo, eu amo outras pessoas? Você realmente coloca você em segundo plano e deixa o egoísmo, coloca no bolso, né? Ou falar, igual a gente falava lá, né? Colocava tudo que a gente acredita, todo o nosso egoísmo, coloca na mochila, manda de volta pro Brasil, porque aqui você só vai viver pela outra pessoa. Esse é o principal, né? A principal lição vindo de Cristo nessa situação. Muito bom. Virdes, considerações finais aí, vamos lá. Simbora. Ó, eu gostei muito da parte da promessa, tá? Que as pessoas tinham e que hoje em dia a gente tem essa mesma promessa. Só que diferente daquele tempo, as pessoas esperavam um Salvador que para nos salvar ele morreu. Só que a promessa que nós temos é que um Salvador virá não para a morte, mas para a vida. Amém. E vida eterna para todos nós. E cabe a nós agora levar essa mensagem e essa promessa às outras pessoas, porque Cristo já fez a parte dele. Mas cabe a nós levarmos essa mensagem para outras pessoas e para isso não tem outro lugar
que nós poderíamos estar a não ser na sombra, né, da cruz, que seria, no caso, aos pés da cruz, que eles estão aí falando. Show demais. César, finalizando aí. Gostaria de voltar ao começo da lição lá. O comecinho da lição, para mim, é fantástico. Aquele nardo, né, que era lá um bálsamo precioso, ele tinha um preço, ele era muito caro. O preço Jesus pagou na cruz do Calvário. É um preço que eu e você e ninguém consegue pagar, de jeito nenhum. Jesus pagou o preço pelo resgate. Segundo, o vaso foi quebrado. Jesus foi quebrado na cruz do Calvário. Terceiro, o líquido que tinha dentro daquele vaso de alabastro lá, ele foi derramado. E Jesus derramou sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Eu creio que a maior demonstração de amor derramado foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e que esse sangue também seja derramado no nosso coração para nos perdoar de todo pecado e para que um dia possamos viver com Cristo por toda a eternidade. Top demais. Então, é isso aí. Você está sendo convidado também a ser esse propagador, né? Anunciar aos outros, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado não só daquela região, não só daquele povo, mas do mundo inteiro, né? E embora houvessem planos claros, né, terríveis, sinistros, diabólicos para poder parar Jesus, né, e alguns até, né, como foi naquele tempo, matamos ele, o diabo matamos, vencemos, ao contrário, ele estava perdendo, né, porque através da morte dele é que nós temos vida, e ele também voltou à vida, porque ele fez isso de forma consciente. Lázaro morreu também, né, a gente não sabe se mataram ele ou não, porque não tem esse relato na Bíblia, mas havia um plano para matá-lo também. Mas estamos aqui comentando alguém que recebeu vida de Jesus, né? Foi ressuscitado e tem vida, tornou-se um testemunho de Jesus, que a gente também seja uma testemunha viva do amor de Deus, né? Da graça de Deus, do perdão de Deus, e que a gente viva na prática nesse amor, amando, servindo a quem está perto da gente, vivendo o amor de Deus com quem realmente importa, né? Com aquele que está perto da gente, né? Sendo próximo de alguém que está precisando. Amém. Eu queria pedir aqui a Rebeca terminasse com oração, para que essa sombra da cruz alcançasse todos nós, nos dando esse abrigo, né, essa proteção nesse mundo hostil, escuro, que a gente não tenha medo nem vergonha de compartilhar aquilo que encheu nosso coração de gratidão, né, pela salvação que um dia nos alcançou. Ora pra gente aí. Perfeito, oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por todo o entendimento e todas as lições que nós tiramos, Pai, desse pequeno trecho aqui do Evangelho. Nós queremos te pedir, Senhor, que nós vivamos, né? Isso não seja apenas as nossas palavras, mas que a gente tenha dentro do nosso coração a Ti, e que nós possamos demonstrar esse amor para as outras pessoas também, Senhor. Amém. Temos essa esperança e essa crença de que o Senhor morreu para nos salvar, e que muitas outras pessoas também precisam entender isso, Pai. Fique conosco. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rebequinha, mais uma vez. Pastor César, top demais. Tamo junto. Demais, hein? Muito bom. Isso aí. Bom, e obrigado a você também que acompanhou a gente até agora aí, assistindo, ouvindo esse podcast. Esperamos que a sombra da cruz alcance você também, que você enche seu coração de alegria, transbordando de forma extravagante, com atos práticos, dedicando o seu tempo, sua vida, seus talentos, oferecendo o que há de mais valioso na sua vida para o Evangelho, para a pregação, para anunciar a outras pessoas o Cordeiro de Deus que já tirou o seu pecado, né? E que tem o poder para tirar o pecado do mundo inteiro, de qualquer pessoa que vá até ele com sinceridade e com humildade. Que você seja esse instrumento de Deus a anunciar o amor de Deus, esse amor extravagante. Obviamente tem gente que não vai aceitar, não vai demonstrar interesse que isso é a princípio, mas que através dos seus atos, da minha vida, da sua vida, eles também vejam o amor de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Não esquece de pesquisar a gente nas redes sociais, segue esse material, compartilha esse conteúdo também. E nos encontramos em breve aí, tá bom? No 10º... Centésimo primeiro episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.